Estimados ouvintes e seguidores, sejam bem-vindos à rubrica Tendências, conectada com uma cadeia de valor para informar, dinamizar e comunicar a autenticidade, o valor e as histórias da nossa região. A rubrica Tendências deseja a todos um próspero ano 2022 e temos hoje um convidado de honra, o Dr. Fernando Ruas, o presidente do município de Viseu. Bem-aja, Sr. Presidente, por este contributo que visa aquecer o coração dos nossos munícipes, cidadãos, ouvintes e seguidores. O Dr. Fernando Ruas abraça desde 1989 um desígnio de valor na liderança política, 24 anos de autarca, designadamente na presidência do município de Viseu, 5 anos na qualidade de eurodeputado e em 2021 regressa para abraçar mais um mandato no município de Viseu e também abraça recentemente a presidência da CIM Viseu Dom Lafões. Dr. Fernando Ruas, com esta visão tão abrangente, com esta vasta experiência e com o valor desenvolvido desde 1989, partilhe connosco os seus projetos para este ano e quais é que encara como prioritários. Olha, deixe-me dizer-lhe, em primeiro lugar, agradecer-lhe esta possibilidade, desde 89, como disse, desde final de 89, mas mais concretamente a partir de 6 de janeiro de 1990, comecei esta atividade política na gestão autárquica. E deixe-me dizer-lhe que, se pudesse voltar atrás, seguramente, e se pudesse escolher, digamos, um rumo, faria um caminho semelhante. A gestão autárquica preencheu-me, foram 24 anos que me preencheram muito, que me, naturalmente, trouxeram algumas preocupações acrescidas, mas foram anos muito compensadores, do ponto de vista e de quem acompanhou este desenvolvimento da cidade e do concelho que me confiaram. E depois continuei esta experiência num mandato europeu que me deu o mundo e que me deu a possibilidade de comparar a gestão autárquica portuguesa com a gestão dos outros Estados-membros e também o facto de ter estado, de me terem confiado ser o rosto dos municípios portugueses durante 12 anos, deu-me também uma ideia do panorama autárquico nacional. E, portanto, eu voltei agora para a Câmara, em condições que os vizinhos conhecem, não estava nos meus planos regressar. Regressei, infelizmente, por motivos que são conhecidos, mas naturalmente que o faço com a mesma motivação de quando comecei. Nem teria outro sentido. Eu acho que não há ninguém na gestão autárquica que aguente mais do que 2 mandatos se de facto não se enquadrar nesta visão e nesta perspectiva da autarca. Senão, como eu costumo dizer, as pessoas estarão 1 ou 2 mandatos, mas depois naturalmente não aguentam e vão-se embora. Não é esse o meu caso, eu gosto mesmo da gestão autárquica. Experimentei a atividade parlamentar, que desenvolvi também com todas as capacidades que tinha e que tentei colocar ao serviço dos outros, mas não é de facto a mesma coisa. A atividade da gestão autárquica tem, digamos, os seus riscos, é muito mais abrangente, é muito mais, digamos, apanha-nos e absorve-nos de uma forma muito intensa, mas é muito mais motivadora. Para os erros e para os êxitos vêm-se logo de imediato. É um contributo imediato junto dos cidadãos. Claramente, e é uma atividade em que somos simultaneamente, eu diria, gestores de empresa, mas também somos os destinatários dessa ação. Portanto, aquilo que fizermos nesta empresa que é de todos, tem um condão de ser bom também para quem decide. E, portanto, eu basta lembrar-me dos meus filhos, dos meus netos e da minha família de uma forma geral, para ainda me dedicar a esta atividade com mais vontade e com mais gosto.
E sabemos que a descentralização é um chavão na sua agenda política. Partilhe connosco a sua visão de futuro relativamente a esta estratégia que também o preocupa. Muito obrigado. Eu, há bocadinho, acabei por não lhe responder, perguntou-me que projetos é que eu tinha ainda para a cidade de imediato, e eu passei essa parte, mas não queria lhe deixar ainda de uma forma muito rápida quais são os grandes projetos que temos. Nós queremos meia dúzia de coisas. Uma primeira, equilibrar urbanisticamente a cidade. A nossa cidade cresceu e muito e bem para a parte sul e deu-nos uma grande lição. Cresceu para a parte sul, que foi para onde nós fizemos as infraestruturas básicas, para onde foi o Palácio do Gelo, o Politécnico, o Hospital, e, portanto, os cidadãos foram acompanhando este desenvolvimento. Precisamos agora de equilibrar um bocadinho para a parte norte, nomeadamente na zona da Fonte Cibernética, no início da Avenida da Europa. E, portanto, temos grandes projetos para aí, de recuperação urbanística deste espaço, de construção do Centro de Arte e Espetáculo, exatamente para aí, e também a recuperação do Parque Urbano da Agueira. É, digamos, o somatório, de forma genérica, que temos para desenvolver essa zona. Em simultâneo, nós queremos recuperar as nossas freguesias. Nós tivemos um crescimento, aliás, às vezes nem sempre exploramos esta ideia, só Viseu e Sernancelha do interior é que cresceram em população. Todos os outros concelhos, às vezes até alguns, que pretendem dizer-nos como é que se gera um concelho, não houve ninguém que não perdesse população. Nós ganhámos população, mas também não a ganhámos de forma digamos, harmoniosa, ganhámos de uma forma assimétrica. Temos mais gente no espaço citadino, menos gente no espaço rural e, sobretudo, no espaço rural mais periférico. Portanto, temos que equilibrar isso. Como é que isso se faz? Aproximando, naturalmente, os cidadãos, tentando melhorar, e por isso lançámos um programa que se chama Aproximar, que tem a ver com correção de curvas, isto é, que tente diminuir o tempo que os cidadãos demoram a chegar à cidade. É para nós importante fazer isso, porque é uma forma também de eles se sediarem nos sítios onde nasceram, porque se tiverem uma mobilidade fácil, seguramente vive-se melhor nas zonas rurais do que na cidade e, portanto, podem fruir a cidade quando o entenderem e podem estar nas zonas rurais também para residir. E, portanto, esse é, digamos, o nosso projeto mais próximo. Naturalmente que temos uma série de pequenos projetos que é de complementar estes, mas isso é, digamos, a nossa preocupação mais imediata. Em relação à pergunta, à segunda, que é extremamente importante, que tem a ver com a descentralização. Eu digo que a descentralização é importante, é tão necessária como o pão para a boca, e desde logo por uma razão simples. Portugal é o país mais centralista da Europa, é um dos países mais centralistas da Europa. Veja que é tão centralista que uma ministra, porque eu tenho muita consideração e respeito do atual governo, veio dizer que era do governo, que pertencia a um dos governos mais centralistas. Disse isto publicamente, portanto, nem sequer, eu cabo-lhe até a coragem, mas foi dito. E, portanto, nós somos um país centralizado e temos pago a fatura por sermos bem centralizados. Em Portugal, eu diria que se podia resumir Lisboa e o resto de paisagem. Penso que uma pequena exceção, temos o Porto, que de vez em quando ainda come algumas migalhas, mas menos. Isto é, como eu costumo definir, construímos um país com um corpo raquítico e com duas grandes cabeças, e que uma que é muito maior que a outra. Eu dou-lhe apenas um exemplo para não estar aqui, digamos, a teorizar sem dados. Saiu há pouco tempo o apoio à mobilidade, isto é, o Governo arranjou um programa para ajudar na mobilidade urbana. Sabe qual foi a distribuição? 95% para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e 4 e tal % para o resto do país. Acima de Dom Lafões, que tem 220 e tal mil habitantes, calharam 0,4%. Sim, estamos em clara desvantagem do ponto de vista orçamental e com este tipo. Portanto, o que se tem feito é a discriminação negativa. Ao contrário daquilo que era necessário, que era discriminar positivamente o território, fazemos discriminação negativa, o que significa que cada vez mais o país é cavado em termos assimétricos
as assimetrias vão se acentuando e há um fosso cada vez maior entre o litoral e o interior e, sobretudo, entre as zonas do interior e as zonas das grandes áreas metropolitanas. É inconcebível. Há, neste momento, concelhos que têm 14 vezes menos o poder de compra do que o cidadão de Lisboa. Isto não é admissível. Não construímos um Portugal assim. Isto para dizer o quê? Eu sou a favor da descentralização. Penso que nunca se justificou tanto a regionalização e, felizmente, ouvimos agora no Congresso da Associação de Municípios os autarcas, de uma forma geral, através do seu órgão diretivo, reclamar a regionalização e vimos o Sr. Primeiro-Ministro a dar gás a esta ideia e o Sr. Presidente da República, que até passava por ser um não regionalista, também a dizer que já é a favor da regionalização. Portanto, estamos no bom caminho, espero que se passe rápido das palavras aos atos, mas há também uma coisa que eu deixo aqui como, digamos, alguma para travar o entusiasmo, é que a criação das CIMs, das comunidades intermunicipais, que tem sido, digamos, um bom caminho e tem dado um bom resultado. Eu próprio sou presidente de uma CIM da região Viseu-Dão Lafões, mas pode constituir para os defensores ou aqueles que não defendem a regionalização, pode constituir um bom argumento. Isto é, pode-se dizer que o país agora já tem CIMs, talvez já não seja necessária a regionalização, mas ela é necessária. Nós nunca precisámos tanto de regionalizar o país como agora. Qual vai ser o contributo do Sr. Presidente com essa crença de valor para a nossa região? Eu estarei disponível, como estive na outra vez no debate que houve aqui há uns tempos, seguramente já não se lembrará, mas houve um debate que acabou num referendo que chumbou a regionalização. Mas isso teve muito a ver com o mapa que se apresentou. O mapa que se apresentou não era nada realista e isso, de certo modo, alavancou a opinião pública daqueles que eram contra a regionalização. Neste momento, as coisas estão muito mais facilitadas. Eu penso que o próprio desenvolvimento das regiões plano vai nos aproximar e vai dizer que, se calhar, podem-se fazer regiões que coincidam com as regiões plano. E aí já não haverá problemas na definição da capital, do território. E penso que o problema neste momento está muito mais facilitado. E para além disso, está facilitado desde logo porque os principais protagonistas, digamos, dos futuros protagonistas, neste momento avançam com posições que são favoráveis à regionalização. Sr. Presidente, e agora com o alinhamento das tendências de mercado, qual é a sua visão com alguns projetos no âmbito da modernização para o nosso município e para o nosso concelho? Nós temos que seguir, de facto, e é um facto, a modernização administrativa vai continuar, não é nada que esteja acabado num período temporal definido e, portanto, pela nossa parte, daremos sempre gás às novas tecnologias, à desmaterialização dos processos, enfim, tudo que se relacione com essa matéria, naturalmente que terá aqui um município amigo e que também no âmbito da minha outra função, como lhe disse há pouco, que já tem um âmbito espacial muito maior, no âmbito da presidência da CIM, naturalmente que estaremos também como elementos facilitadores para esse processo. Com a missiva de criar proximidade, satisfação e eficácia aos nossos municípios e cidadãos. Esse é o intuito, esse é o objetivo e penso que também ninguém o faria se por acaso não estivesse à espera de almejar resultados como esse. Não é? O Sr. Presidente, e nesta data carismática, o dia 1 de 2022, qual é a mensagem que deseja partilhar com todos aqueles que nos ouvem numa perspectiva de esperança para este novo ano que todos desejamos prosperidade, proatividade e muita resiliência? Olha, eu acho que a primeira coisa que se deve dizer em relação a este Conselho, que me deram a honra mais uma vez de presidir, é de facto este Conselho fez o seu trabalho. Nós às vezes temos muita gente a olhar para nós, a dar-nos conselhos, mas com pouca legitimidade, porque este Conselho teve um percurso espetacular. Nós passámos de uma cidade
normalíssima para uma cidade que é respeitada, para um concelho que é respeitado. Note que ainda há pouco tempo saiu o mapa dos concelhos de baixa densidade. O único concelho de interior que vem lá com uma exceção é Viseu. Não vai lá mais nenhum. Viseu fez o seu caminho e, portanto, nós temos que estar muito gratos a esta comunidade. Eu dou apenas um exemplo que é paradigmático. Na primeira vez que eu cheguei à Câmara, no primeiro mandato, nós éramos 82 mil almas, o que já não era mau. Bem, neste momento nós estamos nos 100 mil, somos 100 mil habitantes, o que significa que houve quase 20 mil pessoas que nos procuraram para viver. E como eu costumo dizer, as pessoas não são atraídas para o deserto. Para o deserto, quando muito, vão lá os casais jovens passar a noite de núpcias, voltam outra vez, ou a dar um passeio de camelo, mas voltam. Aqui não, as pessoas que se vieram fixar é porque encontraram aqui as condições para fazerem a sua vida, para educar os seus filhos, enfim. Como nós costumamos dizer, encontraram aqui objetivos de vida. Um cidadão em Viseu pode nascer com dignidade, pode viver com dignidade e pode morrer com dignidade. Nós temos, digamos, essa característica. E, portanto, aquilo que eu digo às pessoas é que tenham orgulho na comunidade que construímos e que isso nos responsabiliza de forma acrescida a que sejamos mais solidários, que sejamos mais... Olhe, ainda hoje eu acabei de fazer um périplo pelo Concelho e foi isso que disse às pessoas. As autarquias existem para fazer as infraestruturas, para garantir o abastecimento de água, a construção de estradas, mas existem sobretudo para promoverem a coesão social. Nós estamos perfeitamente interessados em que este território seja conhecido por um território coeso socialmente. E, portanto, encontramos isso quando arranjamos os meios, o mínimo indispensável para que os cidadãos encontrem aqui felicidade. E, portanto, este é o grande objetivo da gestão de um autarca e, neste caso, da gestão de um autarca que seguramente está no período final da sua vida política. Enaltecemos então o nosso slogan Viseu, a melhor cidade para se viver. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, às vezes há quem tenta apocar isso, e normalmente quem tenta apocar isso é aqueles que também se candidataram, ou melhor, aqueles que nunca foram reconhecidos, porque Viseu não se candidatou a ser a melhor cidade para viver. Eu noto que durante o tempo em que fui Presidente da Câmara fomos reconhecidos 2 vezes, depois mais uma vez posteriormente, já com a Câmara que me sucedeu, e não havia candidaturas, foi uma organização de reconhecimento, digamos, notório e que é conhecidíssima, que fez os seus estudos e chegou à conclusão que nós somos a melhor cidade para viver. E, portanto, nós não devemos apocar isto. E os cidadãos devem ter orgulho, mas também, ao mesmo tempo, os responsáveis devem sentir-se que isto nos responsabiliza mais. Eu costumo dar este exemplo. Um recanto com lixo numa terra tem um significado. As pessoas não gostam, é negativo. Mas em Viseu é de forma acrescida. Se nós encontrarmos alguma coisa no chão, a primeira coisa que os cidadãos nos dizem, e bem, é, então, mas isto é que é a melhor cidade para viver, portanto isto obriga-nos a revigorar, digamos, a vigilância, obriga-nos a ter mais cuidado, e é o que eu costumo dizer, é a dialética. O cidadão insatisfeito, o cidadão reivindicativo, mora nesta terra exatamente por isso é que somos a melhor cidade para viver. O cidadão quer mais, quer cada vez mais, e nós devemos estar despertos para isso. Não devemos ficar nada aborrecidos por os cidadãos quererem cada vez mais. Aqueles que nunca tiveram nada não reclamam nada. Portanto, o cidadão quer mais porque nós lhe incutimos essa vontade de querer mais, lhe demos essas possibilidades e, portanto, é assim que devemos continuar enquanto comunidade. Muito bem, Sr. Presidente, um bem-aja e desejo-lhe um feliz e próspero ano de 2022, repleto de desafios e grandes projetos. Olha, muito obrigado, eu retribuo esses votos e dizer-vos também que esperamos que o próximo ano seja sobretudo mais normal, que nos libertemos deste vírus que nos assolou e que possamos ter cada vez regressar melhor e mais depressa à normalidade, porque seguramente seremos uma comunidade mais feliz. Muito obrigado. Um bem-aja a todos e a todas por acompanharem a rubrica Tendências em torno da inovação, do empreendedorismo, do marketing e da comunicação. Desejamos a todos um feliz e próspero ano de 2022, repleto de saúde, amor, paz e prosperidade. Um bem-aja a todos.